com os seus pais da fé, quando o Senhor Deus então mandou matar o cordeiro sem mancha, sem mácula, e o sangue passar nos umbrais da porta, porque viria a 10ª e última praga, com a morte de todos os primogênitos do Egito, e a fim a libertação para a terra de Canaã, a terra boa que manda leite e mel. Então havia muitos peregrinos de diversas partes, e você vai ver essa revelação clássica e bíblica em Atos capítulo 2, quando Pedro prega sobre o derramar do Espírito, e há uma massa compacta de homens representadas as nações existentes daquela época. Então o Senhor ali está a só. Porém, há uma definição, uma revelação muito linda desse texto. O capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 5, Deus me abriu um leque de revelação, e eu sempre gosto de passar isso para quem está me ouvindo. Há 3 fontes de saber herdadas, adquiridas e reveladas. Existe revelação que você vai encontrar e você vai aprender através de um outro orador, de um professor, de um mestre acima de você. Existe uma fonte do saber que é pesquisada através de teologia, através de livros históricos. Mas existe uma fonte revelada que você não aprende em faculdade teológica, não aprende de nenhum homem. É algo que vem do trono, que vem do céu, que vem de cima, que vem de Deus. E Deus revela os seus mistérios para quem Ele quer, e aprove a Deus nos revelar algo esta noite. O capítulo 13, 14 e 15 do Evangelho de João, eu na minha ignorância, eu chamo do tabernáculo da comunhão. O capítulo 13 de João, capítulo 14, capítulo 15, ele se forma o tabernáculo da comunhão. Para que você possa entender por que o tabernáculo da comunhão, vamos aqui fazer um retrospecto da Bíblia. Eu quero levar você a relembrar concernente uma das revelações mais fantásticas que Moisés recebeu no Antigo Testamento. Quando o Senhor Deus lhe deu uma ordem, ele subiu o monte Sinai, e lá o Senhor lhe revelou uma planta, um projeto do tabernáculo. Moisés não escreveu o que ele estava vendo, foi uma transferência de entendimento. O que estava dentro de Deus, Deus transferiu para dentro de Moisés. Deus mostrou para Moisés um tabernáculo e disse: você vai materializar esse tabernáculo, faça ele nas suas medidas, conforme você está vendo. Esse tabernáculo que Moisés viu, anos mais tarde, João foi ao céu, e ele viu o mesmo tabernáculo, que no milênio vai descer na terra, e novamente o sacrifício vai ser feito, porém, não com sangue de touro, mas com a lembrança do sangue puro de Jesus Cristo. Esse tabernáculo é tão amplo, tão profundo na sua revelação, que ele, dentro da Bíblia, ele serve para vários exemplos. Por exemplo, eu poderia usar o tabernáculo para representar os 3 níveis de água que Ezequiel nivelou: a água nos artelhos, a água no joelho e a água nos ombros. Eu poderia usar os 3 repartições do tabernáculo sobre as 3 vontades imperativas de Deus em Romanos 12: a boa, agradável e a perfeita vontade, e assim por diante. Mas o tabernáculo, ele tem algo muito forte aqui esta noite. Todos sabem que esse tabernáculo que Moisés viu lá no mundo espiritual e materializou para o povo oferecer sacrifício ao Todo-Poderoso, ele tinha 3 divisórias, chamadas de átrio, lugar santo e o santo dos santos, que anualmente o sumo sacerdote entrava ali e oferecia sacrifício pelos seus e pelo pecado do povo. Então esses 3 níveis, esses 3 pavimentos do tabernáculo, eles servem para representar aqui os 3 capítulos do texto que lemos. O átrio representa o capítulo 13 de João, o lugar santo representa o capítulo 14, e o lugar santo dos santos representa o capítulo 15. O átrio é representado pelo capítulo 13, e o átrio era a parte mais larga, mais ampla do tabernáculo. Neste lugar chamado átrio, havia uma grande movimentação de sacerdotes. E lá havia 2 peças: o altar do holocausto, o altar do sacrifício, a maior peça do tabernáculo. E havia uma bacia de cobre, ou de bronze, ou de prata, como você quiser dizer, aonde o sacerdote lavava as mãos antes de oferecer qualquer coisa para Deus. Judeu até hoje, tudo para ele envolve água, porque a água representa a purificação. Porém, esse capítulo 13 aqui vai representar o átrio. Por quê? Porque no capítulo 13 você vai ver algo muito lindo, algo muito poderoso. Depois que Jesus ceiou com os discípulos, e o diabo já entrou no coração de Judas, e Judas sai para fora para trair o mestre, Jesus levantou-se em volta da mesa,
pegou uma toalha, cingiu-se e pegou uma bacia. Agora imagine isso, porque você tem que meditar e se transportando para a evidência da revelação. Imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora com a bacia descendo a um nível muito baixo, não de servo, mas de conservo. Jesus vai usar uma cultura judaica, sendo ele judeu, para fazer um serviço de conservo, porque lavar pé não é doutrina, lavar pé era uma cultura judaica que se faz até os dias de hoje. Ele começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha pela qual ele está cingido. Aqui o Senhor Deus está revelando duas coisas interessantes, que é representada no átrio. O átrio do tabernáculo representa a parte do trabalho. O átrio é o lugar da movimentação, o lugar do serviço, do fazer, do prestar-se, do doar-se. Aí Jesus, no capítulo 13, quando pega a bacia e vai lavar os pés do discípulo e enxugar, ele está dando uma lição, que o reino de Deus, que a função do reino de Deus não é ser servido, mas é servir. Quem faz parte do reino de Deus tem que entender que a cultura do reino é contra a cultura do mundo. A cultura do reino é prestar serviço, é doar-se, é trabalhar. A toalha e a água na bacia servem duas coisas: quem é do reino serve, e quem é do reino trabalha. Reino de Deus é servir e trabalhar, servir e trabalhar, servir e trabalhar. Observe, a segunda divisória do tabernáculo é lugar santo. Entrando dentro dele, você vai encontrar uma mesa com 12 pães sem fermento, chamados pães da propiciação, que era trocado diariamente, e cada pão representava uma tribo. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, e na troca diária o sacerdote poderia degustar daquele pão. Havia um altar do incenso, que representa as orações, e havia um candelabro, que era a única fonte de luz existente dentro do tabernáculo, sem a qual o sacerdote não podia contemplar as belezas internas do santuário. Observe, essa parte é representada aqui no capítulo 14, e o capítulo 15 representa o Santo dos Santos, onde estava a peça mais rica, que era a Arca da Aliança. Dentro dela tinha 3 peças, a saber, as placas de pedra pela lei de Deus, o bastão de Arão e o maná dentro do pote de ouro. Mas deixa o capítulo 15, vamos trabalhar dentro do capítulo 14, já que a revelação bíblica está no capítulo 14 e é representado pelo lugar santo. Então o lugar santo, depois do átrio, é representado pela revelação, porque luz na Bíblia fala, primeiro, de revelação; segundo, de direção; terceiro, de revelação e orientação. Porque quem está na luz não tropeça, porque a luz tudo discerne, a luz tudo revela. E o capítulo 14 de João é o capítulo da revelação, porque nesse capítulo Jesus, como homem, está com seus sentidos aguçados. Observe, irmão, que tem muita gente que até questiona e me pergunta isso. Pensa que porque pelo fato de Jesus ser filho de Deus, ele viveu aqui na terra, e quando ele estava com um soldado do céu, o pai descia, um querubim ungido, e dizia assim: e aí, meu filho, como é que está aí? O negócio está feio aí? Aguente mais um pouquinho. Isso é conversa, irmão. Jesus, quando ele tomou a forma humana, para ele ter um relacionamento com o pai, ele percorreu o mesmo caminho que a igreja deve percorrer: o jejum e a oração. Jesus não abriu mão do jejum e da oração. Isso prova que ele está em carne, está em osso, está despojado, vive na dependência da unção do Espírito, está preso ao espaço, às circunstâncias da vida. Algumas coisas pegou Jesus de surpresa, porque alguns textos diz, não é em texto isolado, há uma reconfirmação em outro texto, que Jesus ficou surpreso, ficou decepcionado, que Jesus ficou surpreendido. Isso é sinal de alguém que foi pego sem uma preparação. Jesus, muitas coisas pegou ele de surpresa, como pega eu, e pega você, e pega nós. Mas no capítulo 14, ele está tão entregue ao Espírito Santo, que aqui os seus sentidos divinos são abertos. E aqui o capítulo 14 é um texto de revelação.
Jesus está tão entregue, tão concentrado na cruz,